série de feministas que já estão estabelecidas no TikTok e no Instagram, que estão... Que é lugar de mulher, né? Mulher. Que estão de alguma forma tentando alcançar o discurso aqui no YouTube. E muito isso pode ser atribuído à própria Suavemente, que entregou uma certa espécie de E acidentalmente todas elas fazem parte de coletivos. acidez e ironia. E acidentalmente fazem parte de coletivos. Isso. E acidentalmente conhecem figuras do YouTube que são muito grandes. E acidentalmente, incrivelmente, elas crescem do dia para a noite. Isso. Substancialmente, incrivelmente, imediatamente, inexplicavelmente. Isso. E por que elas fazem isso? Por que elas fazem isso? Fala pra gente, Miorinho. Eu tô muito curioso. Esse movimento, ele não é de forma alguma um movimento orgânico. Por que não é orgânico? Explica pra gente. Porque essas pessoas, elas acabam fazendo parte de um conjunto de grandes influências, muitas vezes grupos do WhatsApp. Que grupos são muitas esses? vezes, muito provavelmente grupos capitaneados por pessoas como o Luigi. Poxa! E outras figuras próximas a ele. Poxa, o Luigi, acho que não. Ele é tão divertido e engraçado. Eles são muito engraçados. Eles não fazem isso, eles são bons. Fazem. Não. Eles eventualmente decidem que um canal vai crescer, aquele canal vai crescer. Não é assim que funciona. Eu acho que isso é teoria da conspiração. Isso que anda acontecendo Isso não tem nada a ver com o fato dela ser mulher. Eu acho. algumas vezes é com o homem também. Ela é empoderada. Ela não precisaria de algo assim, né? Não tem ninguém do coletivo fazendo nada junto com ela. Isso. Mas vamos lá. O coletivo só tem puritanos e todo mundo é casto. Isso. Não é como se eles pregassem a liberdade sexual absoluta. Isso. E que só as reuniões fossem todas discutindo assuntos muito sérios e depois todo mundo fosse comer esfirra e orar perante o capital. Isso. Mas qual que é a grande questão? Eles são devotos. A gente está vendo esse crescimento significativo. E a gente decidiu o seguinte. A gente decidiu que a gente vai fazer existe um termo para isso. A gente vai ser o portão, o gatekeeper desses... You shall not pass! Exatamente. Mas vão passar, pô. Mas vai atropelar a gente, pô. Mas toda vez que vocês identificarem canais assim que claramente vão... Ninguém identifica, eles não sabem certo? identificar, não faz isso, eles não sabem fazer isso. Não vão. Depois faz um vídeo explicando como identificar canais que estão crescendo de forma não orgânica. Isso. Em algum momento eu vou fazer isso e eu vou pedir a ajuda de vocês para nos ajudar nesse processo de mapeamento, porque a gente só vê na ponta. Já né? tá muito longo o vídeo, eu acho que as pessoas já saíram. Desculpa. Eu tentei explicar, mas desculpa. É pra fazer esse tipo de explicação durante o vídeo, pô. Desculpa. Te ensinar um pouco de marketing digital. Eu aprendi com o Leandro Massal. Justo, vamos lá. Aí começa- vai reagir esse cara aqui, essa mulher aqui. Esse cara Essa mulher. Aí vai reagir essa mulher aí. tem alguma coisa que eu não sei, velho. O que eu não sei aqui? É um Não cara sei, agora? É não um sei cara? nada. Não sei nada, desculpa. Será que ela é radifêmea? O que ela acha de transexuais dizendo que são mulheres e roubando na luta? Nem consigo imaginar o que ela acha disso. Eu gosto de fazer essas informações porque eu estou coberto pelas radifêmeas. E todo mundo no movimento feminista tem medo da radifêmea. Elas cagam na sua mesa. Elas são amedrontadoras, velho. A forma feminina de violência é muito assustadora, velho. Eu preferia muito mais sair na porrada com um cara do que eu chegar aqui na minha mesa e ter merda em cima da minha mesa. Eu disse, você venceu. Infelizmente, essa parte da nossa discussão Dá play aí, tem que man. ser gravada para Dá evitar processos. Que processo o quê, meu irmão? Olá, pessoal, tudo bom com vocês? Como é que Oi. vocês estão? Sejam todos muito bem-vindos a mais uma Pausa aula aí já, da Cultura velho. Feminista. Vamos ver a pausa. Tem um negócio que me incomoda, velho. Tem uma parte das mulheres que elas não conseguem matar, mesmo sendo tão feministas e ativistas. Qual? Oi, gente! Sejam todos muito bem-vindos! Hoje aqui eu tô maquiada e com esse batom extremamente chamativo. É uma tentativa... Tudo meu é rosa. É rosa, o meu quartinho é muito bem organizado, mas isso não tem nada a ver com questão de gênero, não tem nada a ver com uma questão do meu sexo, não tem nada a ver com eu ser mulher, mas sim porque a estrutura do capital e burguesa me fez ser assim, gente! Não tem absolutamente nada a ver com a minha Hoje Não dá play não, man! ciências e epistemologia.
Como segura que eu vou botar que eu vi o aí? Todos muito bem-vindos a mais uma aula. Olá, pessoal! Olá, pessoal! Tudo bem? Oh, meu Deus, ela é tão vencedora da estrutura burguesa. Apesar de insistentemente estar reproduzindo as estruturas do capital, a mulher frágil, cuidadora da sua própria aparência, organizada. Eu gostei que ela tem a cadeira parecida com a minha. Sim, eu ia falar isso, inclusive, mas eu ia deixar pro insight lá na frente, que eu já pensei na piada a ser feita, mas tu atrapalhou agora o meu insight, não gostei. Mas, olha o quão organizado é aquela negocinho de livro ali. Sim. É bem minimalistas. Eu não consigo fazer isso. Porque toda vez eu tento montar um negócio da hora de estúdio assim, e sempre dá errado. Aí eu chamo, sei lá, a Raíssa ou a Jo, e elas mexem o livro 1 polegada e tudo se conecta no ambiente. Isso é magia. Isso é magia feminista oculta. Magia feminista, feminino oculto. Feminino oculto. Mas ela não participa dessa estrutura do capital, né? Ou então é tão mais forte do que ela. Por isso que a gente tem que lutar contra a homogeneidade do capital e conseguir acelerar a chegada ao socialismo e ao comunismo. Apesar dela nunca poder ver o socialismo ou o comunismo. Não é como se ela estivesse vivendo para a próxima vida. Isso não tem nada a ver com religião. Justo. Isso não tem nada a ver com a religião. Justo. Olha os gatinhos aqui, velho. Gatinhozinho bonitinho! Miau, miau. Gato Mia! Só quem assistiu o vídeo passado sabe do Gato Mia. Gato Mia! Sacanagem. Dá pra ir, velho. Bom com vocês? Como é que vocês estão? Cara, não tem Sejam como, todos né? muito bem-vindos a mais uma aula da nossa jornada feminista. Hoje é a aula 3, Vertentes e Epistemologias, as correntes filosóficas do movimento feminista. E eu sou Caroline Sardá, pra quem ainda não me conhece, ainda não assistiu as outras aulas da nossa jornada. Ei, meu pausa aí, nome é na Sardá, moral. eu tenho 25 anos. Como alguém pode ser tão feliz com o proletariado e todo mundo ser tão explorado, velho? Muita felicidade, velho. A felicidade aí é estranha. É, velho. É a felicidade da luta, né? Sim, Eu velho. luto muito. Porque, tipo, na Bíblia mesmo, fala assim, pô, por que tá tu arrependido? Então por que tu tá sorrindo? Tu, pecador, tu tá sorrindo por quê? Tu tá fazendo festa por quê? Tá rindo por quê? Não és tu um pecador? Por quê? Hã? Nada. Ei, man. Desculpa. É Bíblia isso aqui, velho. Desculpa. Cuidado, não é pra mim que você tá pedindo, não. É pra o cara lá em cima. Olhando é tudo. Chamado Karl Marx. Essa alegria na revolução. Porque, tipo assim, se eu tivesse essa compreensão social que essas pessoas têm, que existe uma estrutura permanentemente oprimindo e me aniquilando a minha existência, meramente por ela ser mulher, eu não conseguiria ser feliz. Eu não conseguiria ficar alegre. Se eu fosse marxista, eu estaria agora na rua com um cartaz revolucionário. Eu ia ser o Che Guevara, se eu fosse marxista. Se eu fosse marxista, tipo, se você não é o Che Guevara, se você não é um dos revolucionários que está ativamente viajando a América Latina e lutando e ajudando as pessoas exploradas e lutando pelo aquilo que você acredita, não faz sentido pra mim. Todo esse pensamento virou um monte de pessoas em casa querendo subscribe e likes. Inclusive, eu já comentei isso num comentário, eu já fiz um comentário no vídeo lá do Ian Neves. Eu chamo isso de a revolução do subscribe. Isso é a revolução do subscribe. Acidentalmente, todos eles estão brigando e concorrendo pelos subscribes da Twitch, pelos likes no YouTube, pelo tempo de retenção. Isso virou a revolução marxista. Isso me indigna, velho. Sabe por quê? Por quê? Porque eu quero a revolução... Não. Sabe por que isso me indigna? Sabe por que isso me indigna, cara? Porque eu gosto dos meus oponentes colocados. Eu gosto do meu oponente armado e dizendo, eu vou expropriar você. Sabe por quê? Porque se eu extermino, se eu enfrento ele, acabou. Ele tá levantado, ele tá de pé. Ele tá me dizendo o que ele quer fazer comigo. Como, por exemplo, o Ian Neves com a história cabeluda lá no Inteligência de TDA, falando na cara dele que ia expropriar ele. Eu queria ver falar isso na minha cara. Eu queria que tivesse no meu podcast aqui, ele virasse pra mim e ser muito gay, o Ian Neves, de virar pra mim assim, honrar a calcinha que usa
ia olhar pra mim e dizer assim, eu vou expropriar você e o seu podcast. Eu dizia, irmão, agora. Eu ia levantar e foi, qual foi? Tu vai expropriar agora, irmão. A gente vai cair na porrada. Tu vai expropriar essa porra? Vem expropriar então, porra. Vem exercer teu poder. Tem poder não? Não tem não? Amarra a calcinha na cabeça e cai pra porrada. Eu fico puto com essa porra. Juro pra tu. Todos eles estão fazendo o oposto do que os marxistas fizeram, os revolucionários fizeram ao longo da história. Eu teria vergonha. Graças a Deus que eu não sou marxista. Se eu fosse marxista, eu estaria revoltado. É a essência do pensamento. Mas eu estaria revoltado materialmente. Todos eles gostam de repetir bastante sobre a materialidade, sobre a questão real, sobre tudo isso. E, na verdade, todos eles vivem no idealismo, aonde os seus cômodos, suas casas, seus quartos são os ambientes de revolução. Passa 2-3 horas no coletivo, tomando cachaça, chupando pica, e aí, porra, vou fazer revolução. Porra nenhuma. Chega em casa, liga a câmera. Oi, gente! Olá, pessoal! Olá, pessoal! Minha cabeça de gatinho! Olha como eu sou feminina! Eu tenho tatuagem? Eu tenho tatuagem. Tudo meio rosa. Desculpa, velho. Eu tive que fazer esse desabafo, velho. Isso pra mim é sufocante, velho. Essa conduta aí é bizarra. Che Guevara realmente se mataria vendo essas coisas. Cadê o fuso? Se mataria não, né? Hã? Se mataria não, né? Sim. Não era o estilo do Che Guevara. Na verdade é matar ela, mas isso é outro assunto. Sou daqui de Joinville, Santa Catarina, sou militante do Movimento Feminista pela Diversidade, que é um coletivo aqui da minha cidade. Também participei esse ano das eleições como candidata a deputada estadual pelo PSOL, fui a segunda mais votada do meu partido e, consequentemente... Quando não estão competindo pelos subscribes, estão competindo pelos votos. Pelos votos. Que o subscribe eu voto. Sim. Não que o Mises não estivesse certo sobre essa concorrência pela atenção, que é justamente a estrutura de mercado, que é concorrer pela atenção, por conseguir satisfazer as vontades daquele que você está buscando a atenção dele. Né? Não tem nada a ver com isso. O pensamento liberal está muito errado. Vamos ser bem direto, né? Toda a estrutura que ela tem montada ali é uma estrutura semiótica clara. Sim. Né? Se geralmente se busca alguns traços semióticos, existe toda uma perspectiva. Em primeira perspectiva está ela, em segunda perspectiva está o livro. E aí, para bom entendedor, o fundo é o livro. E o fundo, a princípio, autentica a posição dela. É o livro, né? E toda a forma dela de falar e articular é uma forma que começa por quantas ela tem, começa por qual é o movimento dela com o feminismo, de como ela luta pelas coisas. Como que ela luta pelas coisas. Pode reparar, aqui que a gente começou, eu não sei nem se eu falei meu nome. Por quê? Porque a gente não precisa desse processo de criação da autoridade. E todo o processo dela é semiótico nesse sentido. Inclusive, qualquer imbecil que agora fosse falar, mas tem um livro atrás de vocês aí. Só que, amigo, eu não sei se você percebeu, tá de lado, essa estante é onde ficam os nossos livros mesmo. Se a gente quisesse que os livros estivessem participando disso pra vocês, eles estariam ali atrás, ó. Isso. Eles não estariam de lado. Aqui tem uns 80 livros e vocês só estão vendo um ali em cima. Sim. Assim, de lado, assim. Tem uns 80 e não é de enfeite. Realmente está sendo lido de livros. Sim. Não é de enfeite. A gente tem aqui nessa casa uns 1.200 livros. Sim, por aí. Isso porque a gente vendeu uns 50. 50 não, acho que uns 30. Vendeu uns 30 livros. E todos estão distribuídos na casa. Tem um aqui em cima e tem... Sempre foi um erro nosso, né? Tem um estante de livro aqui em cima, com uns 500 livros. E lá embaixo com mais uns 700 livros. E o resto dos livros estão aqui. Sim. E a gente não tá usando isso na estrutura aqui. Ninguém tá de paletó aqui. Oi, gente! Olá, cidadão. Olá, você guerreiro. Você que quer se levantar contra a estrutura presente de opressão. Cultura woke. Você não pode falar. Não existe liberdade de expressão. Eu, Malboro, irei apresentar para vocês a saída disso. As hipocrisias de Caroline Sarda. As hipocrisias de Carolina Sarda. Guerreiro, venha comigo. Pegue em minha mão ou no meu... e segure bem firme. Eu sou o falo da sua vida. Eu vou apontar a direção. Venha comigo, guerreiro. Inscreva-se agora e curta. E esse sinal, a partir de agora, é o nosso sinal contra o feminismo. Sempre que vocês estiverem andando na rua, se comuniquem assim com homens. E se ele fizer o mesmo, beijem-se.
Beijem-se contra as opressões femininas, pois não existe nada que indigna mais uma mulher do que dois homens sendo amigos e irmãos. Isso. Qual é o problema de um beijo na boca? Qual é o problema de uma troca de saliva? Uma interação gostosa 3D? Uma lelinha. Isso é uma expressão digna de um homem, mostrando que não estamos preocupados com as opiniões femininas e da sociedade sobre nós. Qualquer amigo que tá no quarto. Nossa luta é uma luta de saliva, Sangue. de sangue Suor. e suor. Todos sem camisa, dentro de um quarto, lendo livros e se beijando. Quase um tempo que é assim a grega. Vamos voltar aos gregos, homens. Ora, Platão enxurrava-se os alunos. Por quê? Por quê? Por quê, Platão? Para Por quê? passar o conhecimento, tem um interessamento da realidade verdadeira. Não tem mais nada verdadeiro do que um suco quente dentro de você. É isso. Univos! Façam esses símbolos a partir de hoje para as pessoas. É assim, é reduzido o dedão. O falo tem que ser reduzido e o homem engrandecido. Homens de falos reduzidos, univos! Por uma estrutura social superior, onde o homem é digno, pode beijar e bater nas mulheres. Beijar os homens e bater nas mulheres. É isso. Eu não entendi nada que aconteceu. Estou perdido, vou só continuar. Gente, sou a primeira suplente a assumir em relação ao Marquito, que foi o nosso candidato a deputado estadual eleito no estado. Aquele que era do Voto, então Ratinho? toda vez que eu falo sobre... Eu agradeço também a galera que votou em mim, foi muito importante pra gente ter essa candidatura eleita do nosso candidato Marquito, foi muito importante pro coeficiente eleitoral. E, além disso, eu também sou criadora de conteúdo focado principalmente em feminismo, falo bastante sobre cyberativismo, sobre o quarta onda feminista e explico a história das mulheres e também do movimento feminista nas redes sociais. A grande maioria das pessoas que chegam até aqui geralmente é por causa do meu Instagram, do TikTok, lá do Twitter, que eu tô falando e propagando informação sobre feminismo. Então, essa jornada foi um projeto que eu decidi fazer toda essa semana, explicando sobre pautas Só específicas falar do que é movimento estranho, feminista, que são importantes pra quem tá começando isso. Os cyberativistas que a gente conhece é tipo um maluco feio pra caralho, estranho, dentro de um quarto, todo mofado o quarto. O cara com a máscara do Anonymous dentro de casa digitando: vou hackear o Pentágono. A estrutura do Pentágono é má. Não, eu acho que ela não tá usando cyberativismo nesse jeito. É claro, mas ela tá pegando sentido amplo. Tá. Porque quando tu escuta cyberativismo, tu imagina o quê? Hacker. Porra, Hackeativista. um hacker do... Sim. Vamos combater. Mas não, é passar batom, usar camisa de gatinho. Cyberativismo. Dê like! Dê like! Só para que eu nunca entendi, velho. Tanto na Linkin Faces, quanto na Fuel, quanto em todos os lugares que eu tive do hackativismo, as mulheres eram muito brutas, velho. As mulheres eram brutas, as mulheres falavam contigo: e aí, beleza? Ai. É o meio, né, velho? É o cotidiano dela, isso aí, pô. É entrar num grupo de hacker e... Oi, gente! Vai tomar no cu, porra! Tô programando! Aí entra um homem... E aí, galera? E aí, irmão? Ah, pô, tem que fazer isso aí, velho. Senão os caras vão me, pô. Vai botar pra fora do grupo, velho. E aí, caralho? E aí? Fala aí, João. Não, é a Carolina. Poxa. Ei, caralho, que porra é essa aí, irmão? Pior que tinha uma que tinha a voz muito fina e ela tentava. E ela aí? fazia, e aí, beleza? Da Peg. Da Peg. Feminismo e quer se aprofundar, mas não tem muita noção por onde começar, então eu tô aqui pra te ajudar de forma guiada a chegar no objetivo que você quer. O Vigia. Então, hoje a gente vai falar sobre vertentes e epistemologias, que são as correntes filosóficas do movimento feminista, e os estudos também, e os questionamentos relacionados ao sistema patriarcal. E eu também vou fazer alguns resumos pra vocês entenderem melhor o como se aprofundar depois Isso é áudio rock. Esse é outro assunto. desse vídeo, em cada vertente ou epistemologia, para que vocês possam ter uma noção, né, de por onde começar. Porque às vezes você vai pesquisar no Google e aparece ali, às vezes, feminismo interseccional, feminismo marxista, feminismo liberal, e você não sabe bem quais são todas as vertentes, ou se tem mais vertentes do que aquilo ali, o que são as vertentes, por que elas existem. Então eu tô aqui hoje pra te explicar tudo isso que provavelmente você começou a pesquisar e não tava entendendo muito bem. Então, eu vou começar. Pô, velho, a gente deveria fazer isso no vídeo, velho. 7 minutos e 48, ela não começou. Mas ela tá, porra, tá apelando pra caralho. É mulher, porra. Passa um batom aí, irmão.
Passo o Explicando pra batom e vocês passo por que a gente no fala bumbum ali, feminismos, velho. né? Pra quem assistiu a aula 1 dessa jornada, eu falei que geralmente a gente tem falado nos últimos anos o termo feminismos ou feminismos plurais, que também é uma coleção de livros que tem da Jamila Ribeiro, produzidos aí com o Silvio Almeida, com a Joyce Bert, com a Carla Cutirene. Então, como é que a gente pode definir por que a gente fala feminismos? De acordo com a pesquisadora Carolina Branco, de Castro Ferreira, sempre temos que falar no plural, porque é um movimento marcado por uma dinâmica horizontal. Então, é meio que é impossível existir apenas um feminismo que tenha pautas iguais pra todas. A mulher que mora na cidade tá num contexto diferente da mulher que vive na aldeia, assim como o contexto é diferente daqueles das indígenas que vivem no contexto urbano. Então, por isso que a gente tem que falar de vários feminismos, a gente tem que falar sobre as várias linhas de pensamento que existem dentro do movimento feminista, então a gente pode até dizer que as vertentes podem ser definidas. Só um adendo. Tem 2x, cara. Tem que botar um X, normal. Só percebi que o vídeo tá vindo muito rápido. Desculpa, gente. Qualquer semelhança com os MGTOWs é mera coincidência. Não existe movimento MGTOW. Não existe um único MGTOW. Existem vários vertentes. Cada um tem que seguir o seu caminho. Sim. O caminho urbano, o caminho da fazenda, né? O caminho... Cada um tem que seguir o seu caminho. Tem uma coisa que é importante aí, porque existe uma hipocrisia muito grande aí. Porque esses movimentos são ditos serem horizontais e, simultaneamente, toda a linha ideológica delas é determinada e descrita pelo partido. Não, A exceção do mensagem feminismo liberal, falou. que é mal visto, o coletivo e o partido são os que definem quais são as ideias que são viáveis ali. E o que elas chamam de camaradagem, de sororidade, são os meios gerais pelos quais existe um processo de negação ou afirmação das ideias que mais vigoram. Então, a maior parte dessas ideias nada mais são do que tentativas de implementação do pensamento marxista em termos de realidades específicas feministas. E isso não é feito de uma forma impensada. Se você vai olhar, por exemplo, a Angela Davis lá no Mulheres, Raça e Classe, ela fala para fazer isso. A intenção é realmente aplicar os conceitos marxistas pensados nesses termos. E aí ela fala, tem muitos feminismos. É porque tem tanto feminismo quanto marxismos. Ponto. Pensar para fora disso é ignorar que é a mesma salada mista, só que com o tema ser mulher. Que é a mesma coisa que acontece com os MGTOWs. Os MGTOWs pegam todas as outras saladas mistas possíveis que você imaginar do ponto de vista do marxismo, do ponto de vista de um tradicionalismo específico, e eles tentam projetar isso na corrente teórica deles. Porra, eu pensei na thumb, ó. Ixi, vai dar, viu? Mas se a gente fizer isso, é outra negação da gente poder ter outro grupo aí que a gente possa nos ajudar aí no YouTube. Não faz parte. Hã? Faz parte. Sabe qual é a thumb? Tenta, só tenta. Olha pra ela, olha o tipo de vídeo, as afirmações que ela fez e pensa assim, pô, o que será que o Malboro vai conectar aí? Não sei, velho. Pô, minha mente é meio má. Não consigo nem imaginar, velho. Tem uma capacidade de criatividade muito grande, né, velho? Não sei. Tu não sabe? Mas não A entendo. gente vive na mesma... Não, eu tô falando, eu falei... Tá. De que você é criativo, sim. Você é bem criativo. Pegar o rosto dela e botar a cara do Platinho, cara. Se o Platinho nos processar... O Monarca vai pagar nosso advogado. Isso. É liberdade de expressão. Isso. Eu juro pra tu que eu vou todos os dias fazer vídeos do Monarca falando contra ele hipócrita, sem não ajudar a pagar o advogado contra A opressão do Platinho. do Platinho na liberdade de expressão. Juro pra você. Juro. Eu vou fazer questão de escrever livros sobre isso. A oportunidade perdida. O heroísmo faltante. A Como hipocrisia Jack de Monarca Maritain acabou. se oporia a Monark. A hipocrisia de Monarca. Pronto. O que tu acha dessa thumb com a cara do Platinho? Eu acho que é possível. Tu acha que é possível? Eu Tu não acho quer que é fazer, possível. tu não quer, tu tá com Eu acho que é possível. Tu tá pensando, tu tá vendo com isso, que você vai, porra, não. Tu não quer que seja com o rosto do Platinho. Se a thumb foi o Platinho, o Malboro venceu. Se a thumb foi alguma outra coisa, venceu. Como é que vai dar muito certo, velho? Talvez. Nasce na thumb, ó. Conheça o Platinho feminino, sei lá.
O platinho Uma de saia. versão do platinho que você nunca É viu. muito grande, tu nunca sabe fazer, cara. Platinho de saia. Platinho de saia. Mas eu gosto de separar uma versão do platinho que você nunca viu. Sim, o nome pode ser esse. Não,